Olá, filhos, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Júlio César, professor de atualidades do curso de redação do curso Professor Clemilson, o CPC, né? Só lembrando, aqui no CPC você se garante. Filhinhos, dando continuidade às nossas temáticas de aulas de atualidades para aumentar aí a argumentação de vocês no tema das redações, hoje eu trago para vocês mais uma temática para aí enriquecer a argumentação de vocês na elaboração de suas redações. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês o tema violência nas escolas, tá? Uma temática que é muito discutida e muito debatida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque não é uma realidade exclusiva, nem é exclusiva de países em desenvolvimento, né? Na realidade, esta é uma situação constante em várias realidades socioeconômicas, tá? Por isso, muito importante debater esse tema, violências nas escolas. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vem comigo para essa aula de atualidades. E é esse o tema que eu trago para vocês, violência nas escolas. De tempos em tempos, episódios de violência nas escolas de todo o mundo aparecem em destaque na mídia, levando calorosos debates acerca da dúvida de quem é a culpa, né? Quem é o motivador? Qual a causa principal, se é que tem uma causa principal no contexto da violência nas escolas? Então é esse o debate que a gente traz para vocês hoje, dentro deste tema tão dramático da realidade brasileira e mundial, violência nas escolas. E antes de começar o debate e trazer para vocês algumas informações, eu queria citar uma frase, né, de um grande estudioso, historiador, educador, Darcy Ribeiro. Ele disse essa frase em 1982. E o que Darcy Ribeiro disse em 1982, filhinhos? Ele disse o seguinte: se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Preste bem atenção, olha o quanto foi profético isso, né? Como houve aí, ao longo da história do Brasil, uma grande desvalorização por uma educação de qualidade, infelizmente, a gente fechou a escola e acabou abrindo presídios no nosso país, né? Esta é uma realidade, inclusive, comprovada estatisticamente. Se fechou mais escolas, né, e abriu-se mais presídios em nosso país. Essa é uma realidade que mostra aí o quanto de problemas nós temos na educação brasileira. E a violência é apenas mais um destes problemas, tá? Que é o que nós estamos discutindo na aula de hoje. É uma repercussão e uma demonstração muito nítida esta situação que se reflete na violência nas escolas, da desigualdade, né? A desigualdade das classes, nas classes sociais, ou mesmo por regiões mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, está muito expresso o intenso e dramático contexto da violência nas escolas, tá? Ou seja, também é um contexto de desigualdade essa temática. Infelizmente, ainda é muito vivo na nossa memória essa tragédia terrível que aconteceu no ano passado, mais precisamente em março de 2019, quando 2 ex-alunos da unidade escolar Professor Raul Brasil, em Suzano, né, na Grande São Paulo, invadiram a escola e agrediram e mataram algumas crianças, né? Infelizmente, uma tragédia muito recente, mas que é a concretização desta temática de hoje. Violência nas escolas. Um triste momento na história do nosso país e na história da nossa educação. E isso acabou movimentando aí o contexto da luta por segurança dentro das escolas, trazendo inclusive infraestrutura que colocou algumas de nossas escolas, como você pode observar aqui, né, caracterizando a escola muito mais como um presídio, como você pode ver, cheio de grades, do que como um ambiente de aprendizado, um ambiente de desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, né? Infelizmente, esta é uma realidade que muitas escolas no Brasil e no mundo hoje estão vivendo. Ter que adaptar a infraestrutura
de segurança para um ambiente que deveria ser um ambiente mais integrado e, de certa forma, falando como professor, deveria ser um ambiente mais bonito, né? Detector de metais para ver se algum aluno está entrando armado, grades para proteger setores da escola de outros setores ou mesmo de invasões. É uma situação muito triste esta realidade que o nosso país e parte do mundo também vivencia, tá? E aí, como em todas as aulas de atualidades, eu trago para vocês dados e números, né? Estatísticas cientificamente analisadas que mostram qual é a verdadeira realidade. E nessa pesquisa que eu trago para vocês sobre violência da escola, eu uso dados e informações da ONG internacional PLAN. É esse o nome, PLAN. Ela é uma organização humanitária que tem ações em mais de 70 países pelo mundo e o objetivo principal dela é pelo desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, né? Principalmente os que estão ali no setor, na idade escolar. Tá? Essa pesquisa mostra que a maior parte das crianças do país não escapa de algum tipo de agressão nas escolas. Tá? Essa pesquisa ela foi realizada com mais de 12 mil jovens nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Paraíba, Bahia e Distrito Federal. Tá bom? Então, realmente uma pesquisa bem abrangente, onde você tem os seguintes dados aqui de forma bem resumida para vocês. 84% reportaram em suas escolas como escolas violentas. Tá? 70% afirmaram ter sido vítima de violência escolar. E 1 em cada 3 afirmou estar envolvido em bullying, seja como agressor ou como vítima, mas estava envolvido em algum contexto do bullying, que é outro grande problema dentro das escolas, tá? E tão grande que caberia uma aula específica para a gente discutir sobre bullying. E nesse contexto está presente aí na violência dentro das escolas. Então são dados bem assustadores, né? Ou seja, quando você analisa o universo das nossas escolas, nós percebemos que todos estão envolvidos em situações de violência. É uma realidade presente, é uma realidade ainda muito marcante no ambiente escolar brasileiro. E aí nós temos estudos feitos pelos desafios que o setor nos impõe, né? Desafios da educação brasileira, e em 2017 foram feitas algumas pesquisas, né? Num movimento que ficou conhecido como Todos pela Educação, e que eles analisaram o quadro geral da educação brasileira e pontuaram algumas situações que poderiam ser imediatamente trabalhadas. Tá? E neste movimento Todos pela Educação, eles conseguiram aí detectar os motivos apontados, né, para o baixo desempenho e evasão da escola no nosso país. Olha só os motivos: baixa renda familiar, pouca ou nenhuma escolarização dos responsáveis, domicílio localizado em áreas longínquas ou rurais, trabalho informal, discriminação por cor ou gênero, distorção idade e série, e colocaram de forma bastante incisiva um grande desafio, sendo a violência em sala de aula. Então preste bem atenção. Professores e alunos vivendo num ambiente violento também é um grande motivo de baixo rendimento e evasão escolar. Então isso afeta diretamente todo o contexto da estrutura educacional de nosso país. Então é sim um tema extremamente importante que devemos abordar e estudar e analisar bem, que é o tema violência nas escolas. Tá? Nesses momentos, né, especialistas são convidados a se manifestar sobre a presença de policiais nos colégios, o fechamento de instituições devido a toques de recolher em algumas comunidades, favelas, como no Rio de Janeiro, isso já acontece, né? Agressões e assassinatos envolvendo alunos e professores e a prática de bullying, né? Além de outros grandes problemas. E temos que discutir todo esse contexto, porque esse contexto é de violência. E aí, uma situação bem triste. Preste bem atenção.
Aqui no Brasil, a situação parece ser ainda mais preocupante. Uma pesquisa global feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, que contempla alunos de 11 a 16 anos de idade, colocou o Brasil no topo de um ranking de violência nas escolas. Olha só que situação, olha só o quanto é dramático o nosso contexto específico, o contexto de Brasil. Tá? E aqui a gente pode observar os piores em indisciplina na sala de aula. Tá? Você pode ver aqui a posição do Brasil, né? Nesta coluna que está à nossa esquerda, você percebe aí que o Brasil ele tem uma média, né, de 27,7 alunos por sala de aula. Isso mostra aí um número bastante alto para o controle de apenas um professor, né? Professores com mais de 10% de alunos indisciplinados. No Brasil são 67%, né, dos nossos professores tem este número exagerado em sala de aula de alunos indisciplinados. E aqui um dado muito triste que vai diretamente no nosso rendimento escolar, filhos. É o tempo que se gasta para o professor ensinar e sendo atrapalhado pelos indisciplinados. Olha só, no Brasil, que está no ranking, né, no topo desse ranking, são 66,7%, né? 66,7% é o tempo que o professor utilizou para ensinar, sendo que 19,8% desse tempo foi gasto pelo professor para manter a ordem dentro da sala de aula. 19,8%. Então é muito tempo desperdiçado dentro deste contexto aí para o controle efetivo da aula. E o Brasil lidera esta posição. Violência nas escolas e mais números para vocês. De acordo com o diagnóstico participativo das violências nas escolas, feito pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com o nosso Ministério da Educação, 70% dos jovens afirmam ter visto algum tipo de agressão dentro da escola. Preste bem atenção, algum tipo de agressão. Né? Ou bullying, ou xingamentos, ou mesmo agressão física, assédio, dos mais variados possíveis. Essa mesma pesquisa colocou que em 65% dos casos, a violência parte dos próprios alunos, tá? E 15% parte dos professores. 10,6% de pessoas de fora da escola. 5,9% de funcionários da escola. Então, todo o universo intra e externo da escola estão envolvidos no contexto da violência em nosso país. Tá? E, por fim, 3,3% dos diretores também dentro desse cenário de violência. Ou seja, todos estão envolvidos no contexto da violência, até porque a violência, infelizmente, ela é bastante ampla no contexto geral. Ela nos introduz, infelizmente, né, nesse contexto dramático, nesse contexto muito triste. Tá? Outro dado digno de atenção foi o levantamento feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, né? Em 2015, né, acerca do convívio entre educadores e alunos. O resultado dessa pesquisa de 2015, mas que são dados extremamente atuais, porque ainda estão se refletindo nos dias de hoje, 50%, é o que diz o resultado da pesquisa, 50% dos professores haviam presenciado algum tipo de agressão por parte de alunos contra profissionais da escola. Quase 30 mil declararam ter sofrido ameaças de estudantes, né? E esse cenário, filhos, dos professores como sendo agredidos, como sendo ali expostos à violência, é uma realidade que mostra exatamente a desvalorização dos nossos profissionais de educação e o próprio trato que é dado pelo Estado brasileiro ao longo da história, preste bem atenção, ao longo da história, no contexto da profissão de professores, né? Isso
tem um desestímulo muito grande e, obviamente, acaba se refletindo num desrespeito maior ainda por parte de estudantes, né? E da comunidade como um todo. Não podemos negar este contexto triste. É essa a realidade que você observa nessa pequena charge, né? A professora trêmula, com medo de dar nota para o aluno, porque o aluno que ela está educando muitas vezes é um bandido, muitas vezes é alguém que sofre violência na sociedade, e ela teme também por ela. Causas da nossa violência em escolas, né? Sob uma perspectiva social ou psicológica, entendemos a causa da violência como resultado do seu próprio entorno ou vulnerabilidade de certos jovens, né? Essa é uma realidade que a gente tem como concreto, a realidade social e psicológica envolvida na sociedade onde estão incluídos os nossos estudantes. Na busca para entender causas e consequências desta situação, né, possíveis questões específicas sobre o tema são frequentemente trazidas à tona, como, por exemplo, os diferentes tipos de violência e manifestações, né, porque não é só uma violência, não é só a física, a perda da função socializadora da instituição escolar, as relações entre a violência e a formação dos professores, a relação ou as relações entre a violência e o desempenho dos alunos, o bullying, né, como ênfase no perfil das vítimas e dos agressores. Então são contextos que nós temos que discutir nesse entendimento como causa geral da violência, né? E ainda temos as relações com o contexto familiar dos alunos. Muitos destes estudantes, desses jovens, estão aí incluídos em cenários também de violência doméstica, que são depois reproduzidas no ambiente escolar. E que soluções nós podemos trazer para a redução ou o fim da violência dentro das nossas escolas? Com respaldo nos dispositivos constitucionais que tratam da educação, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, trazem a fórmula mais adequada para o combate à violência nas escolas, que se resume aqui, filhinhos: o envolvimento dos alunos, de suas famílias e da comunidade, com sua integração cada vez maior ao ambiente escolar e participação efetiva no debate acerca dos problemas relacionados à escola e à sua solução. Então, integrar a escola e família é, sim, uma das grandes medidas já registradas, já analisadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a nossa LDB. Tá? Outra medida que inclusive já está implementado, que é a Lei 13.185, né? Nós podemos chamar a Lei do Bullying, né? Que entrou em vigor em 2016, no seu artigo 5º, ela estabelece o seguinte: é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática, né? É obrigação dessas instituições combater o bullying, e isso já está garantido por lei. É uma medida a mais no combate à violência dentro de nossas escolas, tá bom? E, obviamente, na minha posição como professor, sim, o respeito ao profissional, o respeito ao professor. E isso parte aí para um âmbito bem maior do que só o respeito em sala de aula pelos estudantes, mas a valorização da profissão também seria aí um grande incentivo à mudança nessa realidade da violência no espaço das escolas no nosso país. Tá bom, filhinhos? Filhinhos, e aí eu queria finalizar a aula de hoje, né, esse nosso encontro, com a frase de Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: a escola, por exemplo, não cria violência sozinha, apenas reproduz a violência dentro dela, mas também pode ser um meio de diminuí-la, se atuar com conteúdos que ofereçam sentidos à vida dos alunos, tá? Ou seja, nós temos sim muitas informações, muitas possibilidades de sim acabar ou diminuir a violência nas escolas em nosso país. Tá bom, filhinhos?
E aí eu me despeço de vocês com um grande abraço, né, aqui na nossa aula de atualidades do curso CPC. O tema de hoje foi violência nas escolas. Um grande abraço do tio Júlio para todos e fiquem em casa.